Paz de Deus, tudo bem com vocês? Hoje, na realidade, vai ser uma confissão de professora. Seria a minha opinião como professora de música. Roda a vinheta aí. Bora lá! Para quem não me conhece, sou a professora Cristiana, dou aula de música, né? Especialidade em piano e órgão, mas dou aula de musicalização, ukulele e tudo mais. Mas hoje eu queria conversar bastante com aquelas irmãs que vão fazer teste, que já fizeram um teste, sobre a posição de professora. Eu, Cristiana. Então, assim, tem muitas pessoas que falam que por ser professora de música, não é bom se envolver com aluno, não é bom, de repente, pegar uma amizade com aluno, sempre manter o profissional. Só que eu acho que a professora em si vai muito além disso. Muito além de você envolver só o profissional. Por quê? Tem a questão emocional do aluno, que eu acho interessante, professor. Ter esse contato maior, ter essa afinidade maior. Então, eu costumo pegar as minhas alunas como se fossem minhas filhas. Né? Pego todas as dores delas e já quero resolver assim, com tudo. Né? Com os dois pés no peito. Eu costumo dizer que eu tenho essa pequena, vamos dizer, entre aspas, desvantagem. Porque eu acho que o aluno, quando você inicia o estudo com ele, querendo ou não, você faz parte da vida dele. Né? E ao meu modo de ver, eu gosto de estar acompanhando a aluna, né? De como que ela tá. Ah, eu não vim na aula, mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Ah, eu não estudei. Então vamos lá, né? Vamos fazer online, se você não pode vir presencialmente. Me manda um vídeo, então. Ou vem para aula para estudar. Por quê? Na minha época, eu acredito que na época de muitas de vocês vão realmente se identificar comigo. Como que funcionava a nossa aula de música? Estudávamos em casa, ia lá na aula, tocava uma lição, iniciou a lição, errou. Algumas professoras ainda escutavam a lição inteira, outras não. Outra, você vai ter que arrumar aqui, você está errando o tempo ali, a posição de mão, próxima aula você me traz. Outras não, ouvia a lição inteira e falava, você errou esse trecho, esse sistema, esse compasso e assim vai, certo? Então varia de professor para professor, era assim. E ela, tipo assim, você vai estudar a lição 2. A lição 2 trabalha mão direita semibreve, mínima, e a mão esquerda vai trabalhar semínima, ou notas diferentes. E tchau, vai para casa estudar, que semana que vem eu te vejo. Era assim. Hoje, não é 100% assim. O que acontece com os alunos? A maioria deles vem para estudar com você na aula. A maioria deles vem. Então, não tá muito firme, mas aí toca 10 vezes a mesma lição na aula, né? Repete com o professor. Aí o professor explica, vamos tocar junto a mão direita, vamos tocar junto a mão esquerda. E às vezes, 20 minutos naquela lição, ela consegue fechar a lição certa. Então hoje, a forma didática, em alguns casos, mudou bastante. Né? Não é igual antes. É isso que eu falo que é importante o aluno entender. Antigamente, você ia para casa e se virava. Estudava lá a semana inteira, para na próxima aula voltar. Hoje, a tecnologia, as explicações, tudo mudou, né? Então, o que acontece? O aluno, ele não estuda em casa, ele vem para aula, estudar com o professor. Ele vai aprender? Vai, só que não vai aprender tão rápido assim. O andamento, o progresso dele será mais devagar, entendeu? Será mais devagar. Por quê? Porque ele deixa para estudar 80% da sua lição na sala de aula com o professor. Antigamente não, o professor não estudava com o aluno. Dava a lição para você estudar para casa, tchau, semana que vem eu te vejo. E aí o que você conseguiu evoluir daquela lição, beleza. Se foi tudo, fechou. Se não foi tudo, volta para casa, arruma aí X, Y, A, B, C, D e pronto. Né? Então assim, eu gosto de acompanhar minhas alunas. Eu gosto de ver os detalhes com elas. Então, você vai estudar a lição 2. Então, vamos lá. Vamos fazer um pouquinho a mão direita. Vamos fazer um pouquinho a mão esquerda. Estuda, ok? Aqui costuma errar isso, aqui costuma errar aquilo. Então, eu passo mastigado para o aluno o que ele não pode fazer naquela lição.
o que ele tem que evitar de fazer naquela lição. Ele vai estudar. Mesmo assim, meu aluno volta com a lição sem estudar e acaba estudando comigo. Então, o que acontece? Principalmente quando a mãe que paga o curso. Ela fica, nossa, mas, meu Deus, tá há 2 anos e não desenvolveu, ou não passou o método inteiro, ou por que ainda não foi para teste? Então, tudo tem um contexto. O aluno, ele tem que estudar em casa. Como eu falei, eu gosto de visualizar com o aluno, ensinar a mão direita, ensinar a mão esquerda, já mostrar para ele o que ele não pode trazer na próxima aula errado. Então, eu mostro tudo. E ainda mesmo assim, ele vem na próxima aula com a lição sem estudar 100%. Não são todos, não são todas, mas tem, né? E aí, cai essa culpa, entre aspas, essa responsabilidade em cima dos ombros do professor, né? Então, é uma coisa muito interessante. Por que eu falo de desabafo de professor? Porque o professor, ele ensina, mas o aluno tem que estudar. Não dá para mim estudar por ele. Por mais que eu tente arrastar ele na aula, ajudar, levar, não dá. Ele vai ter que fazer a parte dele. Porque senão o que vai acontecer? Um processo de 2 anos vira 4 anos. Um processo de 4 anos vira 8, né? Então, o aluno tem que estudar. Ele tem que fazer algumas prioridades da vida dele para conseguir estudar. E às vezes eu escuto, né? Nossa, Cristiana, você às vezes é muito amiga das alunas. Eu acho interessante ser, sim. Desde que a gente não misture o profissional com, né, com a vida de cada aluna. Mas eu gosto mesmo de defender elas, de acompanhar os estudos delas, de ver como elas estão e tudo mais. Então, às vezes, o que eu quero deixar claro é que nem tudo é culpa do professor. Às vezes, o aluno precisa fazer um pouquinho a parte dele, que é se dedicar um pouquinho mais para o progresso dele vir, tá bom? Então, não sei a opinião de vocês, mas assim, deixo aberto aqui para vocês colocarem no comentário qual seria a opinião de vocês. O professor tem que ser 100% profissional, ele não pode ser um pouco amigo do aluno, verificar o que está acontecendo, qual a dificuldade dele. Às vezes é um assunto pessoal dentro da casa dele, está atingindo nos seus estudos da música. Ele tem que ser completamente profissional, ensinou, acabou, não importa como você está, estado de espírito ou não. Ele tem que ser ponderado, ver esse outro lado também. E você, aluno, concorda de vir para a aula, estudar com a professora, em vez de estudar em casa, adiantar os seus estudos? Ah, a lição não está 100%, mas eu vou levar lá porque eu vou estudar com ela. Você acha esse tipo de atitude legal? Dá? Eu vou ter um bom desempenho? Ou não? Isso vai me atrapalhar. Eu tenho que realmente estudar, me dedicar um pouquinho mais. Então fica aí uma indagação, uma pergunta no ar para vocês do que é melhor, né? O que eu, como aluno, tenho que fazer, o que de repente a minha professora poderia fazer, né? Então, a minha forma de trabalhar, ela realmente é diferente de muitas outras professoras, porque eu gosto de sempre acompanhar os dois, né? Eu gosto. Talvez não é o que todo mundo gosta. Mas, temos também que ter a parte do aluno, onde o aluno vai estudar, dar o seu melhor, né? E não estudar na aula. Estudou na aula, não vai progredir mesmo, ele vai demorar para fazer o seu teste e para conquistar o seu grande sonho, que pode ser tocar na igreja, tocar em algum evento, enfim, não importa. Mas tem os dois lados, tem o lado do professor e tem o lado do aluno. Os dois têm que andar junto, tá bom? Pense nisso. Grande beijo, tchau!